Olá, bem-vindos ao nosso podcast Margens Subversivas, onde falamos e analisamos diferentes autoras feministas contemporâneas. Hoje estou aqui com a Joana e com a Beatriz. Olá! Olá! No episódio de hoje vamos analisar a vida de Joan Didion e algumas das suas obras e vamos falar sobre o novo livro de Liliane Olick, Didion e Babbitt. Mas então quem é Joan Didion? Ela é conhecida por ser uma das grandes pioneiras do novo jornalismo, um estilo de escrita jornalística que emergiu durante os anos 60 e utiliza uma perspectiva subjetiva, interpela a linguagem subjetiva e factos. Tom Wolfe é um romancista que se enquadra neste género literário e que o descreve através da sua utilização de cenas detalhadas que utilizam o ponto de vista de uma personagem específica e, através dos detalhes, demonstram-nos a vida cotidiana desta. Adicionalmente, no novo jornalismo é comum usar diálogos em vez de citações. Rastejando até Belém é o primeiro livro de não-ficção de Joan Didion. É composto por um conjunto de ensaios do Saturday Evening Post publicados na coluna Points West, sobre a Califórnia dos anos 60. O Saturday Evening Post, durante esta altura, estava com alguns problemas financeiros, então algumas das escritas mais estranhas de Joan Didion acabaram por passar pelos editores. O primeiro ensaio deste livro chama-se Some Dreamers of the Golden Dream e é sobre Lucille Miller, uma dona de casa américo-canadiana que nasceu em 1930 e decidiu matar o seu marido para conseguir o seu seguro de vida. Ela foi inspirada pelo filme Pagos a Dobrar para fazer este homicídio. É engraçado olhar para este ensaio através da perspectiva do novo jornalismo e ver como Joan Didion utiliza estas características. É especialmente interessante olhar para a forma como ela nos dá informação. Afinal, na primeira vez que ouvimos o caso, ela conta-nos a versão que Lucille contou à polícia, em que ela realmente tentou salvar o marido, mas infelizmente não conseguiu. Mas à medida que vamos entendendo mais sobre o contexto e mais alguns factos e percebemos o que é que está a acontecer, conseguimos compreender que a história de Lucille tem alguns furos. E, finalmente, Joan Didion apresenta-nos o que é que realmente aconteceu. Esta estrutura assemelha-se um bocadinho mais a uma narrativa do que aquilo que nós esperamos de algo jornalístico. É também interessante ver como a história é contada através dos olhos de Lucille, utiliza constantemente diálogos e também alguma linguagem subjetiva. O título deste livro, Rastejando até Belém, ou em inglês Slouching Towards Bethlehem, vem de um poema chamado The Second Coming, escrito por William Butler Yeats em 1919. Este poema utiliza elementos da Segunda Vinda de Cristo para descrever uma Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Assim, ambas estas obras apresentam um país desorientado e caracterizado por mudanças sociais. O novo livro de Liliane Olick, Didion e Babbitt explora a dinâmica entre as duas escritoras icónicas, mas que eram completamente diferentes. A Olick explora a relação complexa entre Didion e Babbitt, como estas se ligam, contrastam, as suas raízes partilhadas em Los Angeles, as diferentes abordagens à escrita e à vida e a sua influência. A Olick analisa cartas trocadas entre as duas, dá um género dos insights sobre os seus pensamentos, perspectivas privadas, tendo como objetivo reavaliar e perceber Didion através da Babbitt. Para quem não sabe ou quem não conhece quem é Eve Babbitt, ela era uma artista, escritora, fotógrafa, socialite, entre muitas outras coisas que marcou e influenciou bastante a cidade de Los Angeles durante as décadas de 60 e 70. Ela representava e encarnava, de certa forma, o espírito livre da cidade de Los Angeles, imprevisível, caótico, cheio de vida, profundamente marcado pela arte. Era extremamente espontânea, abertamente sexual, considerada uma das hit girls da época. Foi modelo do Duchamp e teve vários casos com artistas conhecidos como o Jim Morrison, dos The Doors e artistas dos Eagles. Em contraste, Didion encarnava uma personalidade mais reservada, introspectiva, era conhecida pela prosa precisa, capacidades de observação, viveu a sua vida e escreveu as suas obras com uma perspectiva mais conservadora e melancólica. Contrariamente a Babbitt, teve apenas um marido e viveu uma vida mais tradicional. Em termos de escrita, Babbitt tinha um estilo particularmente íntimo, no qual misturava as suas memórias com ficção e comentários culturais, de uma forma que era distintamente sua. Escreveu alguns clássicos como Sex and Rage e Eve's Hollywood. Este último pode ser comparado a Slouching Towards Bethlehem, da Joan Didion, por serem ambas perspectivas em relação à cidade de Los Angeles opostas. Em Slouching Towards Bethlehem, Didion apresenta uma visão crítica e analítica da Califórnia durante um período de mudanças sociais significativas. Os seus ensaios examinam o colapso das estruturas sociais, centrando-se na desilusão e na fragmentação cultural dos anos 60 e 70. A abordagem de Didion é essencialmente jornalística, observacional,
Aborda fenómenos sociais desde o movimento hippie em São Francisco até às tensões existentes na sociedade californiana. E não é uma perspectiva tão pessoal como a Babbitt, mas sim uma perspectiva assim mais distanciada. Em contrapartida, Yves Hollywood oferece uma abordagem narrativa totalmente diferente. Enquanto Didion é distante, analítica, Babbitt é íntima e envolvente. O seu livro é uma coleção de perspectivas pessoais que celebram a energia vibrante e caótica da cidade. A Babbitt percorre diferentes círculos sociais da cidade, capta a cena cultural através de observações íntimas e, ao contrário de Babbitt, não procura criticar ou analisar Los Angeles, mas sim aprecia a sua complexidade como um sítio de expressão artística e de liberdade sexual. Olá, boa tarde a todos. Então hoje gostava de vos falar sobre O Ano do Pensamento Mágico, de John Didion, que é um livro que não é apenas sobre o luto, mas sobre o vazio que ele deixa, sobre a dor que nos apanha de surpresa e sobre a tentativa, muitas vezes desesperada, de encontrar sentido em algo que simplesmente não tem uma explicação concreta. Tudo começa num momento de colapso total na vida da autora. O seu marido, John Gregory Dunne, morre de repente, mesmo ao seu lado, na sala de casa. E ao mesmo tempo, a filha do casal está internada em estado grave. E é neste cenário de perda e incerteza que Didion faz aquilo que sempre soube fazer de melhor: escrever. Não numa tentativa de embelezar a dor, mas para tentar agarrar-se a alguma coisa. Talvez uma tentativa de impor alguma ordem ao caos. E é aí que entra o chamado pensamento mágico, a expressão que dá nome ao livro e que representa aquela recusa quase infantil de aceitar a morte. Didion conta, por exemplo, que não conseguia desfazer-se dos sapatos do marido, porque lá no fundo acreditava que ele poderia voltar e vir a precisar deles novamente. E isto ao início pode parecer algo irracional, mas é profundamente humano. E este gesto acaba por simbolizar todo o livro. O esforço tocante de tentar manter perto alguém que já partiu. E torna-se uma representação do luto no seu estado mais cru e mais humano. O estilo da escrita também é muito particular, porque Didion escreve com uma frieza estranha. Não existem floreados, nem dramatismos. Há uma tentativa clara de dominar a dor com a lógica e com um certo controlo. Mas essa contenção não afasta o leitor. Pelo contrário, o que ela não diz está tão presente quanto aquilo que ela escreve. E é nesse silêncio que sentimos a verdadeira dimensão daquilo que ela está a viver. Por exemplo, ao longo do livro, ela vai revisitando momentos do passado, procurando sinais, tentando perceber se havia algo que pudesse ter previsto o que aconteceu. Ela relembra frases do marido, decisões médicas, pequenas consequências e coincidências, e o tempo aqui deixa de ser uma linha contínua. Passa a ser feito de memórias soltas que aparecem sem ordem. E o luto, como ela mostra, não é uma fase com princípio, meio e fim, mas é um processo confuso, íntimo, que não segue nenhuma lógica. E é justamente por conseguir pôr tudo isto em palavras que o livro se torna tão poderoso. Didion não tenta dar lições, nem oferecer consolo fácil. Mas ao partilhar a sua dor com tanta honestidade, cria espaço para que cada leitor reconheça a sua própria experiência. Faz-nos perceber que não há uma maneira certa de sofrer. E só isso já traz algum alívio. Mas John Didion é muito mais do que este livro. Foi uma grande cronista da sociedade americana e uma figura essencial na evolução do ensaio pessoal. A sua escrita, marcada pela precisão e pelo olhar atento, abriu caminho para muitas outras mulheres escritoras. Não tanto por ativismo, mas pela autoridade com que ocupou espaços intelectuais onde antes havia muito poucas vozes femininas. E para além destas obras, a sua imagem também se tornou icónica. Frágil, de óculos escuros e vestidos leves, tornou-se um símbolo de uma elegância discreta, quase que silenciosa, muito em sintonia com a sua forma de escrever. E, sem o procurar, acabou por influenciar também o mundo da moda e da cultura pop. E com isto o nosso episódio de hoje chega ao fim. Para os mais curiosos, não se esqueçam de visitar o nosso site, onde deixamos algumas sugestões e informações adicionais que possam achar interessantes. Até à próxima!